Agora sim, vamos lá. Agora sim, agora sim, agora sim. Então é isso. Vamos começar agora a nossa live. Demorou a chegar. Demorou, mas chegamos, cara. Opa, acho que estamos com um probleminha aqui ainda de conexão. Caramba, que coisa, rapaz. Entrou, Tá com caiu, lentidão? subiu. Tá com muita lentidão. Caiu de novo aqui. Não sei. Você quer que eu saia do Wi-Fi? Eu tenho aqui no coisa. Vamos de novo. Me parece que sim. Agora sim, você tá. Eu vou te passar o link, né? Aí você dá uma olhada aí também, dá uma testada, tá? E me parece que sim. Tá bom. Eu vou te passar o link, né? Pelo jeito. Tá com um delay aí, né? Tá com delay. Eu vou tirar o áudio. Pronto. Passei para você e vamos lá. Vamos lá. Eu acho que tá valendo, Carlos. Tá valendo. Agora tá valendo. Então, pessoal, quem vai entrar daqui a pouco aí, vai ver com a gente aqui. Carlos, dá só uma confirmada se no teu YouTube está funcionando aí, por favor. Claro, vou dar uma olhada aqui. Isso. Já vamos abrir aqui as mídias sociais, já vamos começar a colocar aqui para espalhar. Tá valendo aí? Para mim tá como ao vivo aqui há 3 aqui minutos. Tá meio lento, mas parece que tá indo ok. Já estamos ao vivo faz tempo, então. Então vamos lá, pronto. Vamos lá. Eu já mandei o link para algumas pessoas já. Ótimo, maravilha. Eu também já postei Bora. aqui no YouTube aqui. Vamos lá, vamos compartilhar com todo mundo. E é isso aí. Bom, a tristeza é que a gente está entrando no último capítulo no nosso microcurso Conhecimento PNL. Hoje nós vamos tratar, hoje, amanhã e sexta-feira, vamos tratar de auto-hipnose, linha do tempo e instalações de estratégia. Então, como se você não soubesse, está aqui com a gente o famoso Carlos Custódio, aqui, grande Carlos, nosso professor aqui, nosso mestre aqui, que está na parceria aqui, contribuindo. Carlos, palavra sua, bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente aí do horário que você estiver vendo, ou, como diria nosso querido Galvão, bem amigos, né? Então, obrigado aí, Márcio, por mais essa oportunidade, mais esse dia, mais essa aula. Obrigado a você que está assistindo essa aula, tá? Fizemos esse percurso todo com muito carinho, com muita vontade, tá? Para compartilhar mesmo esse conhecimento que você está tendo aqui de uma forma gratuita no YouTube, que é um conhecimento que vale muito para sua vida. Então, obrigado por estar aí com a gente. É isso aí, Marcelo, bora lá. Maravilha, é isso aí. A gente, na verdade, é bom sempre lembrar que a gente está aqui trazendo uma militância na PNL, né? Na programação neurolinguística, que é um compromisso do Carlos lá do começo, lá do primeiro microcurso, que é fazer a divulgação do PNL. A gente se abraçou essa causa juntos aí e divulgar, e eu aprendendo, né? Eu estou aqui tentando ensinar, mas muito mais aprendendo. Aliás, estava vendo na área da filosofia uma figura chamada Sor Joana, que é uma religiosa que viveu no México e que a Inquisição, de alguma forma, tratou de punir. E ela era muito estudiosa, muito estudiosa, e ela dizia que o negócio, ela gostava mesmo era de aprender. Ensinar era uma consequência de aprender. Então, eu faço dela as minhas palavras. Eu gosto mesmo de aprender, a gente transborda, né? É isso aí. Mas, enfim, vamos lá. É isso, Carlos. Vamos conversando, né, Carlos? A gente já funciona aí.
Vamos tratar hoje, Sim, então, sim. de auto-hipnose, linha do tempo, instalações de estratégia, né? Hoje, amanhã e sexta, né? Nunca esquecendo aí, o Carlos Custódio é especialista em PNL, eu também, eu vou por algumas áreas aí fora da PNL, mas por isso que o cara da PNL aqui é o Carlos Custódio. Eu estou aqui para tentar dialogar, tá bom? E a gente Fazendo vai muito bem. começar. Vamos lá. Bom, a gente vai tratar hoje de auto-hipnose. Quer fazer uma iniciação na conversa, uma introdução, Carlos, para a gente poder já criando um clima? Tá, beleza. Vamos, a gente já falou de uma certa maneira sobre hipnose em algum outro vídeo. A gente estava falando sobre o modelo Milton, né? Como o Milton Erickson ele foi muito importante para o desenvolvimento da PNL como um todo. A PNL ela tinha uma vestimenta no início dela, com Fritz Perls e com a Virginia Satir, entre outros. E quando veio o Milton Erickson, a PNL mudou totalmente, né? Deu uma guinada. E aí nos anos 80, com mais algumas coisas, mais algumas adaptações, e aí, né, John Grinder de um lado, Richard Bandler do outro, nós temos aí grandes expoentes como Tony Robbins e vários outros. Ela deu ainda mais uma guinada e sempre, né, trabalhando com o epicentro aí agora, né, é muito comum da hipnose no meio da PNL. E como PNL se trata de modelar, né, modelar o que o outro sabe fazer muito bem, como que eu posso fazer essa instalação de estratégia em mim? E a auto-hipnose é um dos meios, né? Um dos meios para que você possa fazer todo esse processo. A gente vai entrar de um modo um pouco mais completo na última aula dessa semana. Vai ser uma aula que promete aí, tá? Tem muita coisa interessante, muita coisa legal para fazer na parte de instalação de estratégia. E que você vai ver um gostinho hoje, a partir desse momento da auto-hipnose. É isso aí. Muito bem, muito bem. Bom, já estamos aqui, você já está escutando os barulhinhos de toque-toque aqui, a gente já está dando um jeito aqui de sair conversando, chamando a massa para vir conversar com a gente aqui. Bom, Beleza. vamos lá, Carlos. Então é o seguinte, ó, a gente começa aqui com... Eu puxei aqui uns benefícios da hipnose, né, lá enfim, procurei ali na internet, trouxe, eu achei muito bonitinho esse quadro aqui, achei bem legal para a gente poder falar um pouco mais, né? Então, vários benefícios da hipnose, lembrando sempre que hipnose e auto-hipnose andam juntos. A gente vai ver no decorrer da nossa conversa aqui, dessa parte desse curso aqui, o que a PNL, o que a programação neurolinguística faz com a hipnose. Né? E qual é a conversa, a conexão da PNL com a hipnose. Mas, por enquanto, vamos falar um pouquinho do que se fala de benefício da hipnose. Então, benefício da hipnose, o relaxamento, porque tem realmente muita gente, tem muita dificuldade para descansar, para dormir. A gente, nos cursos de hipnose que eu fiz, a gente aprende que, na verdade, tipo 30 minutos de hipnose, 15 minutos de hipnose equivale a 3, 4 horas de um sono profundo, né? Então, realmente é um benefício muito grande, né? Por isso, inclusive, a auto-hipnose também serve nessa linha para a pessoa aliviar estresse, né? Tem várias auto-hipnoses que você pode fazer, como a água curativa, como a sua ilha, né? A ilha da sua proteção. Existem várias metáforas aí que a PNL, na minha opinião, até aprimora muito mais, mas que a hipnose também usa para uma forma de relaxamento, de aliviar o estresse, né? O controle da dor, né? Até queria depois que o Carlos falasse um pouco mais, mas o controle da dor, e aí a hipnose tinha um forte apelo, um forte uso lá, antes até do uso da anestesia, né? Química, né? Da anestesia, do processo de anestesia nas cirurgias que na verdade não tinha outro processo, né? Então a hipnose era usada, ainda hoje é usada, muita hipnose é usada em tratamento de dente, em pequenas cirurgias, em alguma coisa que
que precise mesmo, ou quem tem o controle quem sabe fazer auto-hipnose pode controlar pequenas dores aí, ou até dores maiores, dependendo da profundidade de controle que a pessoa tiver. Então, é uma promessa aí grande de controlar a própria dor, né? O tratamento de vícios, né, de modo geral, né? A gente depois também vai falar mais coisas sobre isso aí, vícios como cigarro, até algumas drogas aí que são possíveis de ser tratado. A gente já viu medos, temores, né, de insetos, de altura, enfim, né, se a gente tratar isso como vício, se bem que isso vão tratar mais como fobia, né? A construção de confiança e autoestima, cara, você interfere a hora que você quiser, tá? Tranquilo. Na construção de confiança e autoestima, a hipnose também pode ser usada. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu não posso deixar de falar que tem aí um paralelo na hipnose, na PNL, tá, pessoal? A superação de distúrbio de sono, isso aqui é fantástico, funciona pra caramba. Pessoal que tem dificuldade para começar a dormir, pessoal que acorda no meio da noite, pessoal que acorda já no final da noite ali, mas que perde ali, fica acordado 1, 2 horas a mais, que poderia dormir e que aí passa o dia meio estranho. A hipnose pode ajudar muito fortemente também. Aí, como eu já tinha citado antes, a cura de fobia, aí, isso aí é um trabalho muito legal. O que mais? Os maus hábitos, né? Enfim, de todas as espécies aí, enfim. Perder peso, né? Perder peso, a luta em glória aí para quem gosta de uma feijoada, como hoje, quarta-feira, em alguns lugares do Brasil é feijoada, né? Que mais? O alívio da ansiedade, aliviar a ansiedade, né? Da mesma linha ali da questão do sono, da dificuldade de dormir, da dificuldade, a pessoa que fica numa coisa que vai acontecer amanhã e já está preocupado, já está sofrendo, e, enfim. O combate à própria depressão, né? Também essa coisa da dor do passado, né? O estabelecimento de metas alcançáveis, a hipnose pode contribuir muito para isso, né? A gente até na PNL a gente tem até a formulação de bons objetivos, de bons objetivos, né? Também é uma coisa que conecta com isso, né? Mudar comportamentos limitantes é um problemaço isso aqui para a gente do dia a dia, nosso dia a dia que a gente quase não dá muita atenção, é o problema, você está ali pensando que você vai caminhar, que você vai correr, que você vai emagrecer, que você vai viajar, que você vai guardar dinheiro, não sei o quê, e aí você não percebe, está tendo ali graves problemas, porque você tem comportamentos limitantes que te impedem, né? Solução de problemas em gerais, né? Problemas em gerais, enfim, como você pode ver aqui, né? E também, por último, aqui nessa lista que esse instituto aqui, esse pessoal da hipnose lá dos Estados Unidos propõe, a liberação de bloqueios criativos. Que também é um problema, né? O pessoal que trabalha com arte, trabalha com profissões que exigem, né, a criatividade de modo geral, é muito comum, infelizmente, uma síndrome aí que acomete aí os criativos de modo geral, que é bloquear. A pessoa vai fazer um esforço gigante, escreve um livro, cria um programa de publicidade, ou cria uma arte visual, uma coisa, e lá pelas tantas, né, trava e não consegue, simplesmente entra num parafuso aí, ou num bloqueio. Vou passar a bola para você, porque já falei demais. Bom, pegando todo esse quadro aqui, né? Vamos falar de alguns pontos aqui e fazer um paralelo junto com a PNL, como que a PNL vai utilizar disso, tá? Primeiro, a gente tem que entender que dentro da hipnose, tá? Dentro do conceito de hipnose, e a PNL concorda com isso, toda hipnose é uma auto-hipnose, tá? Toda hipnose é uma auto-hipnose. O Richard Bandler, ele vai falar o seguinte, tá? Eu vou falar um pouco do Richard, vou falar um pouco do John Grinder, porque tem conceitos diferentes, né? O John Grinder, ele fala que a hipnose em si, ela não existe. Existe o direcionamento do foco através da linguagem, né? Você vê isso muito, o James Tripp, né? Para quem conhece aí da hipnose sem transe, é um cara muito bom, para quem nunca ouviu falar dele, James Tripp. Tá lá no YouTube aí, pode pesquisar, vale muito a pena. Quando eles direcionam com o modelo Milton o seu foco. Quando o seu foco está bem direcionado, você está focado numa ideia, você começa a criar aí um processo
dentro da sua mente, dentro da sua fisiologia, dentro do seu sistema de crenças, que vai fazer essa alteração, tá? Esse é o conceito do John Grinder. Aí nós conseguimos unir ambos dentro de um loop hipnótico, que aí é onde entra o que é a auto-hipnose. Então, o loop hipnótico, o que é? Eu tenho a crença. Se eu tenho uma crença que algo vai acontecer, eu tenho uma imaginação a respeito disso. Se eu tenho uma imaginação, o meu corpo reage a essa imaginação. É a minha fisiologia. Se ele reage de um jeito específico, eu tenho uma experiência. E se eu tenho essa experiência, reforça ou não a minha crença. E aí eu fico fazendo esse loop, tá? Esse loop. E aí dentro do conceito dos dois, e você vai ver o James Tripp falar muito disso, você vai ver outros grandes hipnólogos falando muito desse loop hipnótico, tá? Você vai entender muito bem que quem faz todo o processo é você, não é o hipnotista, né? Não é o hipnólogo, não é, seja lá quem for que está na sua frente, não é ele que está fazendo esse processo em você. É você que está fazendo o processo em você mesmo, tá? E aí nós temos o Richard Bandler do outro lado, que ele vai falar o seguinte, eu concordo muito com isso. Eu sou muito puxado pro lado do Richard Bandler, né? Eu admito, mas acaba que eu concordo muito nesse sentido com ele, quando ele fala que você sai de um transe para o outro. Você tem vários transes por dia. Não é que você vai entrar num estado de transe. Você está num transe, você sai para ir para outro. Então, quando eu vou dirigir um carro, eu entro no estado de transe de dirigir um carro. Quando eu vou comer, eu entro num estado de transe de comer. Então, a minha modulação cerebral ela vai alterando conforme o meu dia vai passando, tá? Para que eu entre num estado emocional, um estado fisiológico adequado para ter aquela atividade, tá? Então, é por isso que muitas coisas acabam sendo automáticas, né? Automáticas. E aí, com essa fixação, você passando aí de um ponto para o outro, né, e você tendo esse loop, você está focando o quê? A crença. Você está fazendo o quê? O foco da crença, numa ideia. Nessa ideia, nós conseguimos fazer todo o trabalho de relaxamento, nós conseguimos fazer todo o trabalho contra a ansiedade, contra fobias e por aí vai. Porque a hipnose acaba, com esse foco e esse loop, acaba sendo um potencializador do trabalho da PNL. É isso. Eu acho que eu falei até um pouquinho demais aí, né? Não, tá ótimo. Eu só quero pegar um gancho que você tinha acabado de comentar, porque eu trouxe esses benefícios aqui e trouxe também duas falas de duas pessoas aí. Um é o Jairo Mancilha, que é mestre e doutor em medicina pela Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor em cardiologia pela Northwestern University nos Estados Unidos, que fala o seguinte, né? O que é hipnose clínica, né? Quando se usa a hipnose para tratar um problema físico ou psicológico, chamamos o processo de hipnose clínica ou hipnoterapia. A hipnose pode ser definida como um estado alterado de consciência e percepção. E, em termos simples, a hipnose é um estado de profundo relaxamento no qual o consciente e o inconsciente do paciente podem ser focalizados para ficarem mais receptivos à sugestão terapêutica. Nesse próximo parágrafo é que eu quero chamar a atenção, que está até destacado ali, mas já vamos chegar lá. Quase todo mundo já experimentou alguma forma de hipnose em algum momento de sua vida. Pense uma vez em que você dirigia uma estrada e se pegou por um breve momento inconsciente daquilo que estava fazendo, ou uma vez que estava tão envolvido em um programa de televisão que nem se deu conta quando alguém entrou na sala. Na verdade, toda hipnose é auto-hipnose. Né? E o paciente está sempre no controle. Não há nada a temer, porque a hipnose é um processo completamente seguro quando é usado profissionalmente. O relaxamento que você vai experimentar será agradável ou regenerador. Eu queria só... já vou falar para a próxima slide, que também tem afinidade com isso, mas eu queria só destacar, hoje eu estava vendo um vídeo e a pessoa dizia o seguinte, que quem mais evoluiu no estudo da mente e de tudo isso é o pessoal do marketing, do marketing de modo geral, né? Esse uso como hipnose, eu nunca esqueço as aulas de hipnose, você passa na rua e vê um outdoor aí de uma marca, né? Aí daqui a pouco você começa a achar que você tem que comprar o carro marca X, ou usar a roupa marca Y, ou quem fazer isso, ir para determinado lugar, e você nem sabe, acha que é um gosto seu, e aquilo que você está o tempo todo sendo, de alguma forma, atraído, provocado a se interessar. Bom, e para
também queria trazer essa aqui da Annie Linden, que é a diretora do New York Training Institute da NLP, né, que diz o seguinte: a auto-hipnose é semelhante a rezar. Quando rezamos, aí até um tópico meio delicado, aqui pode ter gente ligada à religião que fica meio assim de cabelo em pé, mas enfim. A auto-hipnose é semelhante a rezar. Quando rezamos, dirigimos nossos pensamentos, desejos, esperanças e medos para uma entidade, um ser superior a nós mesmos, a quem nós consideramos Deus. As orações são conversas, pedidos e apreciações. As pessoas acham que rezar é reconfortante, estimulante e benéfico para as suas vidas. Deixe-me sugerir que a auto-hipnose também é uma forma de oração. Nós temos duas mentes, a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é responsável pela percepção imediata. Agora mesmo você está ciente dessas palavras. Ao dirigir um carro, você está ciente da luz da sinaleira esquerda do carro à sua frente. O som de uma buzina atrás de você e os seus pensamentos sobre estar atrasados para o trabalho. Há muitas outras visões e sons em torno de você, mas você não está consciente deles. Isso é porque a nossa mente consciente está limitada a ser capaz de prestar atenção a apenas entre 5 e 9 blocos de informações ou de informação em um determinado momento. A mente inconsciente é como um imenso depósito no qual cada experiência, todo o nosso conhecimento, as nossas memórias, as nossas capacidades são mantidas em segurança. É o depósito de todo o nosso potencial ilimitado. O inconsciente também organiza as informações em categorias, fazendo conexões e generalizações e dando sentido à experiência, nossos recursos e capacidades. Então, assim, só puxei essa provocação toda para jogar no colo do Carlos, porque, na verdade, tudo isso que está sendo, que os dois textos aí que eu li falam, né, na verdade, são, de alguma forma, pode ser reduzidos a técnicas, né? A técnicas de uso para o benefício, para a vida, para a questão útil da subjetividade da gente, né? Isso mesmo. Ó, alguns comentários, tá? No texto do Jairo, né? Eu até anotei aqui, diz assim: a hipnose é um estado de profundo relaxamento. Mas aí eu vou falar de novo, vou puxar a sardinha de novo para o Richard Bandler, né? Que eu acabo sempre fazendo isso. No seguinte, quando ele fala que você sai de um transe para o outro, então você parcialmente está sempre em transe, sempre em um estado alterado de consciência, você sempre vai estar consciente mais ou menos de algumas coisas, mas você tem muito do seu inconsciente funcionando ali. Então, qual que é o estado real de uma hipnose? Se ele fala ali, por exemplo, no texto que você está vendo um filme e você se assusta quando uma pessoa chega, que estado você estava? De relaxamento, necessariamente? Quem aqui nunca assistiu um filme de terror e ficou assustado? Quem nunca aqui assistiu um filme de romance e, sei lá, ficou emocionado, quis chorar? Então, existe toda... Na verdade, o estado de hipnose é o estado de foco para onde você vai. O potencial, né? Esse estado de emocional ao extremo, ao quadrado, potencializado, na verdade. Então, esse é o estado de transe. Não é necessariamente relaxamento, tá? Mas pode acontecer, pode. Numa hipnoterapia, num processo clássico, até num trabalho que eu faço, eu vou preferir que a pessoa fique num estado de relaxamento para que eu possa fazer todo o trabalho, tá? A priori, é porque vou trabalhar com outros estados emocionais ali no meio também. Agora, o próximo texto, pode falar. Sim. Não, só Pode queria falar. fazer uma intervenção. Essa ideia do relaxamento, inclusive, está muito mais ligado àquela ideia de que a hipnose ela abaixa a defesa do inconsciente, né? Para que o externo possa entrar, né? Na verdade, do que o relaxamento no sentido de alienação, né? Ao contrário, até porque, na verdade, controle e foco mais amplo ainda, né? Ultrafoco aí, né? O hipnose, né? É um hiperfoco, Então, exatamente. É um hiperfoco, perfeito. Deixa eu passar para o segundo texto que você falou. O segundo texto é o da Annie Linden. É isso. Essa daqui foi interessante que você estava falando e eu fiz uma outra anotação porque eu estava vendo isso recentemente, né? Eu estava vendo muito sobre... Sabe que eu gosto de ler um pouco de tudo, estudar um pouco de tudo, então
normal, né? Minha vida vai acontecer umas coisas que eu tô estudando que você vai perguntar. Pra que você tá estudando isso? Não sei, mas tô. E aí eu tava vendo a respeito do budismo Nichiren, né? Que é aquele que tem o mantra Nam-myoho Renge Kyo, né? Algumas pessoas aí já devem conhecer, não sei se você conhece, Márcio, mas eles têm o Gohonzo, né? Que é uma escrita do Sutra de Lótus, que fica em frente a eles ali, e eles olham para aquele Gohonzo e ficam fazendo esse mantra do Nam-myoho Renge Kyo. Quando você foca a sua atenção num ponto fixo e aí você começa a entrar naquele estado emocional fazendo o mantra, é uma auto-hipnose. Não estou falando que não estou falando nada contra a religião, que não deva ter essa religião, tá? Mas é uma auto-hipnose no sentido fisiológico da palavra, tá? Porque você está num estado alterado de consciência, você está num hiperfoco naquele momento. O que está acontecendo na sua mente nesse momento que você está direcionando esse mantra, em que você está com o seu olhar fixo, né? Que o James Braid, né, um dos pesquisadores de hipnose, ele descobriu, ele era oculista, né? Ele descobriu que o estado de transe ele era perceptível quando a pessoa estava com foco ocular. Então, foco ocular do budismo Nichiren, né? Mais o mantra. Então a pessoa ela vai entrar num transe muito profundo ali e com o direcionamento, né, que é dado, por exemplo, você vai fazer a oração pensando na sua melhora. Se você está no estado alterado de consciência, com aquele foco, operando dentro da sua cabeça que você vai ter essas mudanças, o que está acontecendo? Você está alterando as suas submodalidades. De novo, eu não estou falando nada contra a religião, tá? Perfeito. Nada contra a religião. Não estou sendo antirreligioso aqui. Estou falando do ponto de vista aqui, nosso, o que pode estar acontecendo, tá? Então você tem uma alteração de submodalidades. Essas alterações de submodalidades fazem com que a sua experiência interna seja alterada. Isso faz com que a sua fisiologia se altere junto, porque tem o estado emocional atrelado àquilo. Isso faz com que você tenha outro comportamento. E aí o outro comportamento, outra experiência, a crença se renova e por aí vai, né? O loop Muito hipnótico, legal. tá? Isso é muito legal. Eu queria partir agora, então, para esse próximo, que a gente já entra mesmo no Bandler. Eu acho que até o Bandler, eu acho que eu até fui injusto aqui. O Bandler, o Atravessando, esse livro tão conhecido deles, na verdade é dos dois, né? Ainda não é só do Bandler, não, né? Eu acho que do Bandler e do Grinder, eu fui injusto aqui, peço perdão, aí eu vou corrigir. Mas falando sobre isso, e aí, isso tudo que o Carlos acabou de colocar, a gente vai encontrar aqui, nessa fala aqui e nas próximas do livro do Atravessando, né? Então ele começa assim, ó, se vocês instruírem seus clientes na auto-hipnose, então já começa aqui isso que o Carlos acabou de falar, né? Quer dizer, ele admite, ele estimula que os clientes, né, que as pessoas aprendam a auto-hipnose, porque para o PNLista, para quem vai aplicar, já é uma contribuição, uma agilização e até já uma forma de antecipar o próprio atividade da PNL, né? Então, se você instruir seus clientes na auto-hipnose, podem então fazer com que eles se coloquem em estado alterado do seu consultório. O que precisam fazer é só utilizar tais transes. Podem fazer com que seus clientes pratiquem em casa, entrar em estados alterados e depois retornem ao normal. Fazê-los captar esses estados de transe pedindo-lhes que façam um minucioso relato do que praticaram. Digam, agora, conte-me com detalhes qual dentre os meios experimentados por você, aquele que lhe proporcionou o transe mais profundo. O cliente irá responder, bem, este aqui foi realmente bom. E irão começar a entrar de novo em transe conforme forem descrevendo o que aconteceu. Essencialmente, vocês estarão captando um transe anterior. Então, isso é interessante, né? Porque a ideia do estado hipnótico, né? Que a gente ouve lá, a ideia de que, né, o cara, na brincadeira ou no próprio tratamento, né, entra em estado hipnótico. Aí sai do estado hipnótico, conversa, tal. Aí quando volta a propor novamente, a ideia que se tem, né? É que naquele momento ali, 15 minutos depois, meia hora depois, uma hora depois, a pessoa
seja sugerido para ela novamente o estado hipnótico, ela vai rapidamente entrar. Quase com a ideia de que ela, na verdade, aquilo ali acabou virando um caminho que já está trilhado. Eu acho que até conversa um pouco com trilhas neurais, né, Carlos? Às vezes até para refletir sobre isso também, né? Com certeza, com certeza. Lembrando que Agora, tudo, a né? ideia Tudo que acontece vai fazer uma alteração biológica, né? Tudo que vai acontecer vai ter uma alteração biológica. E mesmo depois de um dia, 2 dias, claro, né? Se houver essa continuação, num período que não seja 50 anos, ou tem lá, não sei nem se depois de 50 anos isso já está criado, né? De repente fica mais e mais e mais já fácil de entrar naquele aprofundamento ali, né? Perfeito. Eu posso falar por mim. Quando eu comecei, eu tinha uma dificuldade, né? Até tinha dificuldade de entender exatamente como é que era o estado de transe, né? Que a gente assiste aquele filme, o Gabinete do Dr. Caligari, a gente acha que o negócio é... né? Não tem nada a ver com isso. Vou controlar a sua mente. Exatamente. Então a gente fica esperando nossa, mas o que vai ser, né? E a gente acaba nem se entregando tanto ao processo. E quando a gente começa a perceber como é que é de verdade, que a gente vai se adaptando, a gente vai entrando, começa muito sutil, você consegue aprofundar. Se você tiver alguém que vai te auxiliar a aprofundar, você vai se sentir bem, né? Mas agora, se você estivesse fazendo só na auto-hipnose, vai ser fracionamento. Entra um dia, entra o outro, entra o outro. Okay. E aí, conforme eu fui fazendo, eu percebi que o estado que eu percebia de relaxamento, de auto-hipnose e tudo mais, os sinais já estavam vindo muito mais fortes. E começaram a ficar cada vez mais fáceis. Eu chego num ponto que, se eu falo hoje de auto-hipnose, por exemplo, eu tenho alguns gatilhos, né, tem algumas âncoras que eu me fiz para eu ter esse controle. Mas era muito fácil eu só falar e eu já começava a sentir toda a manifestação, né? De tanto tempo que a gente começou a fazer. E, ó, de novo, estado emocional amplificado, porque eu vou te dar um exemplo. Teve um rapaz uma vez que ele chegou para mim, ele estava muito nervoso. E aí eu perguntei para ele, tá, me fala a respeito do momento que você se sente mais calmo. Eu me sinto calmo num parque que eu costumo ir. E como é que é esse parque? O que você vê lá? O que você gosta de fazer lá? Conta pra mim. E ele foi contando, e aí ele foi acalmando. Então, de novo, foi uma auto-hipnose? Foi um direcionamento de foco. Perfeito, tá? Perfeito. Agora, o estado emocional foi outro. Essa sugestão aqui dele, né? Na verdade, o que você fez foi ele não sabia que ele entrava em estado ele não sabia lá que quando ele estava no parque que ele alterava o estado emocional. Você convidou ele a passar por aquilo e aquilo voltou para ele e acabou sendo realmente um transe, né? Exatamente. Eu queria comentar mais coisas, mas vamos voltar aqui para a continuação, porque no Bandler, né, ele vai, como a gente está tratando aqui, ao mesmo tempo que a gente está falando de auto-hipnose, a gente está falando das experiências pessoais de cada um, a gente também está trazendo aqui para as pessoas, que é isso que o Carlos até falou no começo, a gente está trazendo conhecimento aqui, né? Então, nós vamos divulgar esses conhecimentos aqui, e nesse livro do Bandler e do John Grinder, o Atravessando, eles falam dessa primeira, da autoindução, da primeira autoindução que foi criado pela Beth Erickson, mulher do Milton Erickson. Então, eu vou ler para vocês essa parte aqui do livro como forma de transferência de conhecimento. Então, começa assim. O primeiro método de autoindução que quero descrever é a técnica de Beth Erickson. Beth usa sistemas representacionais nesta indução. Ela senta em um lugar confortável e encontra algo para o qual seja fácil olhar. Provavelmente eu escolheria algum lugar no qual a luz está refletindo, como alguns dos pedaços de vidro pendurados naquele lustre. Fixo meu olhar naquela coisa e depois digo a mim mesmo 3 sentenças a respeito da minha experiência visual. Vejo a luz brilhando nos vários pedaços de vidro. Vejo os movimentos do braço despido de uma pessoa. Vejo que alguém acabou de olhar para cima até o lustre. Então, eu mudo para o auditivo e faço 3 afirmações a respeito daquele segmento de minha experiência.
ouço o som do sistema de ventilação, ouço o som do papel que é mexido enquanto as pessoas tomam nota e ouço o som de alguém limpando a garganta. A seguir, faço outras 3 afirmações a respeito da minha experiência sinestésica. Posso sentir o ponto em que meus ombros estão entrando em contato com... Meus pés estão entrando em contato firme com a plataforma sobre a qual estou. Posso sentir o peso do meu casaco sobre meus ombros e posso sentir o calor no ponto em que meus dedos estão entrelaçados enquanto estou aqui de pé. Fiz 3 afirmações sobre minha experiência visual presente, 3 sobre a auditiva e 3 sobre a sinestésica. Aí tem mais aqui. A seguir, mantenho a mesma posição e a mesma direção do olhar, faço uma reciclagem através da qual cada canal sensorial, fazendo 2 afirmações a respeito de cada um. Escolho 2 partes adicionais da minha experiência visuais, auditivas e sinestésicas. Depois, faço mais uma rodada pelos 3 canais, escolhendo uma parte de cada sobre a qual afirmar. É típico que, inclusive para principiantes, mais ou menos na altura da metade do caminho das 2 sentenças para cada sistema, os olhos comecem a ficar sonolentos e a visão fique em túnel. Se seus olhos ficarem pesados, simplesmente deixe-os se fecharem e substitua a externa e interna pela interna. Né? Você poderá continuar usando experiências externas para afirmações auditivas e sinestésicas. Aí uma aluna pergunta: é preciso que se faça nesta sequência visual, auditivo e depois sinestésico? Resposta: não. Se acontecer que você conheça sua própria sequência predileta, use para se espelhar. Se a sua tendência é ser visual, sinestésica e auditiva, então use essa sequência. Isto a tornará mais poderosa para você, mas também funciona do outro jeito. A mesma mulher. E não se usa as mesmas sentenças a cada ciclo, não é? Use sentenças diferentes a cada vez, consistentes com aquilo que no momento você estiver experimentando. Observe que você está formando um laço de biofeedback. Ou seja, você está representando em palavras exatamente as experiências pelas quais está passando visual, auditiva e sinestesicamente. Uma das características essenciais de todo bom trabalho com os estados alterados ou hipnóticos é esse laço em particular. Na fase seguinte, primeiro sinta que braço e mão parecem mais leves. Depois, dou sugestões a mim mesmo, dizendo-me que a mão mais leve continuará sentindo-se mais leve e começará a subir, flutuando com honestos movimentos inconscientes, sentindo-se atraída pelo meu rosto. De modo que, quando fizer contato com o meu rosto, eu mergulharei num transe profundo. Eu não sei se depois a gente tem uma segunda técnica, se eu não me engano, mas aí a gente fala depois, né? Então vamos voltar aqui para o Carlos para ele fazer a fala dele, tá? Então essa é a técnica a que você pratica, que a gente pratica. Tem outro tipo? Como é hoje que imagino que deve ter aprimorado essa técnica hoje, ou não? Acho que você está sem áudio, Carlos. Desculpa, tem várias. Agora tá me ouvindo? Claro, sim. Então, tem várias. Hoje em dia você vai ver vários exemplos diferentes, né? Vários exemplos diferentes de como você entrar em transe. Hoje, por exemplo, eu adapto o estilo de entrar em transe para algumas outras pessoas, dependendo do foco em que ela se dá, para que ela tenha o relaxamento ou não, né? Existe gente que usa, de uma certa maneira, na medida do possível, claro, a autoindução do Dave Elman para fazer a auto-hipnose, né? Mas essa é uma das mais eficazes. Essa da Beth Erickson é uma das mais eficazes mesmo, né? E quando ele fala a respeito de movimento honesto, tá? Honesto, inconsciente, ele quer dizer que ele não vai fazer conscientemente o movimento. Não é ele que faz o movimento. Se eu falo para esse dedo aqui mexer, esse dedo aqui mexer de forma honesta, inconsciente, eu não tenho que mexer esse dedo. Conscientemente eu não tenho que mexer. Quem tem que mexer, quem tem que dar espasmo ou alguma coisa, é o meu inconsciente.
tá? Então é por isso que ele vai falar sobre essa movimentação inconsciente. Perfeito? É honesta inconsciente. E aí, quem está assistindo aí, se você quer fazer um pequeno teste, tá? Eu acho que vale a pena a gente dar uma experiência aí pro pessoal. O que você vai fazer? Depois você dá uma adaptada para você ver qual que é o sistema que você mais prefere, mas vamos fazer aqui de acordo com o que ela explica a princípio, tá? Que é o visual, auditivo e sinestésico. Então eu quero que você olhe para um ponto fixo. Pode ser no computador, pode ser a tela do computador, pode ser acima do computador, tá? Pode ser qualquer lugar aí. Fixa seu olhar, tá? Fixa seu olhar, relaxa seu corpo, desentrelaça suas pernas, né? Deixa seu corpo bem relaxado. E aí você vai falar. Pode falar abertamente ou pode falar mentalmente. 3 coisas que você está vendo. Então, estou vendo a minha câmera, estou vendo a cor da parede e estou vendo o monitor do computador. Dessa maneira. E aí, 3 coisas que você esteja ouvindo, mantendo o olhar fixo, tá? Eu estou ouvindo o som da minha voz, eu estou ouvindo os sons lá fora, estou ouvindo o som da minha respiração. E aí, 3 coisas que você esteja sentindo, sempre mantendo o olhar fixo, tá? Estou sentindo meu corpo recostado, estou sentindo meus pés, estou sentindo a minha respiração. Perfeito? Dessa maneira. Quero que vocês façam 3 de cada. Uma vez que vocês façam 3 de cada, agora vocês voltam e falem 2 coisas que vocês estão vendo. Então, estou vendo a câmera, estou vendo a luz da parede. E eu estou ouvindo o barulho do monitor. E estou ouvindo o barulho do carro lá fora. Que são as 2 auditivas. Estou sentindo minhas costas na cadeira. Estou sentindo meus pés no chão. E aí você vai voltar e vai fazer 1 de cada agora. Se você teve vontade de fechar o olho, pode fechar. Mas eu estou vendo aqui o ponto branco na parede. Eu estou escutando o meu cachorro. Eu estou sentindo o meu rosto relaxando. E aí, pode fechar os olhos. Fechando os seus olhos agora, eu quero que você imagine, né, note as suas mãos. Note qual delas parece que está mais leve do que a outra. Note qual que parece que está diferente da outra. E imagina que essa mão ela começa a ficar cada vez mais leve. Cada vez mais leve. E cada vez mais leve. Até o ponto em que ela começa a se levantar. Mantenha os olhos fechados. Você nota que ela está flutuando de tão leve. Flutuando cada vez mais. Isso, cada vez mais leve. Como esse é um princípio de experiência e você vai fazer isso depois consigo mesmo, eu vou contar de 3 a 1 e você só vai voltar a abrir seus olhos. Em 3, notando bem minha voz, estando bem atento. 2, respirando fundo. E 1, pode abrir seus olhos. Provavelmente algumas pessoas a mão começou a levantar. Tá? Eu quase Então é dormi só aqui. para o pessoal ter a experiência de passar por isso, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado, até fiz de conta que não era comigo aqui, porque senão eu não ia conseguir voltar depois. Trilhas neurais abertas, né, Carlos? Trilhas neurais abertas, a gente já tem aqui. Exatamente. Tem que tomar cuidado. Vamos pegar uma segunda variação dessa técnica, que é a seguinte.
Ela é similar, então eu vou voltar para o texto aqui, né? Então, eles falando lá, né? O segundo método de autoindução é similar ao primeiro, mas usa-se a representação interna em lugar da representação externa. Você viu ali que quando o Carlos aplicou a técnica, né? Que há um momento que você pode fazer, inclusive, você pode falar, ou você pode externamente, né? Ou você pode falar internamente, né? Você pode, que eles chamam de subvocalizar, né? E você pode também visualizar isso externamente ou visualizar internamente. Aqui nesse caso, ele já está sugerindo aqui direto uma representação interna em lugar da representação externa, né? Então nós estamos falando de visual, tá? A pessoa se senta ou se deita no lugar confortável e faz uma imagem visual interna do modo que pareceria se estivesse de pé à sua frente, a uma distância de aproximadamente 1,5 metro, se olhando, né? Então você vai olhar para você, vai olhar, vai imaginar que você está olhando para você. Se houver alguma dificuldade na construção dessa imagem, você já conhece um padrão que lhe é útil nesse momento, que é a sobreposição. Depois o Carlos vai aprimorar um pouco mais e explicar o que é sobreposição. Começa com a sensação sinestésica da sua respiração, ou com o som da sua respiração, e sobreponham isso à visão do seu peito subindo e descendo. Continue desenvolvendo, estabilizando essa imagem de si mesmos até poderem vê-la em maiores detalhes, né? Ao final, serão capazes de ver o peito subindo e descendo, o que será correlacionado com as sensações sinestésicas do seu peito subindo e descendo conforme você respira. Continuando com a visualização desta imagem de si mesmo, depois mudem a sua conscientização para o ponto mais alto da sua cabeça e sinestesicamente sintam a temperatura, a tensão, a umidade, a pressão, etc. Qualquer distinção que sejam sinestesicamente capazes de executar. Façam o percurso lentamente, descendo por todas as partes do corpo, sentindo cada parte do corpo. Quando olharem para aquela imagem visual de si mesmos, vista de fora, estão sentindo aquilo que sinestesicamente está acontecendo no seu corpo. Então você está olhando para você e você está sentindo em você. A seguir, acrescentem a representação auditiva. Conforme vocês virem a imagem e sentirem sinestesicamente o seu corpo, descrevam para si mesmos internamente sua experiência. Sinto tensão na minha sobrancelha direita e quando a sinto, ela começa a desaparecer. Todos os 3 sistemas estão representando a mesma informação. Vocês estão sentindo, vendo e ouvindo aquilo que no momento é a sua experiência real. Depois que tiverem feito o trabalho com o corpo todo, desse jeito, podem então acrescentar o mesmo elemento que ao final do outro método lhes apresentei. Quando sentirem qual mão e qual braço parece estar mais leve, você vê essa mão e esse braço na imagem começando a se erguer por uma atração exercida pelo rosto. Aí vocês descrevem isso auditivamente. Minha mão esquerda está começando a subir com movimentos inconscientes honestos. Isso é bem legal falar, essa expressão também, movimentos inconscientes honestos. Mesmo que você não saiba o que são movimentos inconscientes honestos, o seu inconsciente vai saber. Deixe isso ao encargo dele. Minha mão continuará se sentindo mais leve e será atraída pelo meu rosto. Quando tocar, mergulharei num belo transe profundo. Pode-se dizer essas coisas a si mesmo, tanto subvocalmente quanto em voz alta, se for mais conveniente. Se disserem isso em voz alta, fechem a porta ou as pessoas irão achar que vocês são muito estranhos. Aí um aluno pergunta: descobri ser mais fácil fazer minha mão subir se visualizo uma grande maçaneta puxando-o para o alto. Aí o professor falou, pode-se usar um balão de hélio. Há muitas coisas extras que se podem acrescentar a isto. Usem outra coisa que possam incorporar em suas imagens, sentimentos e palavras e que os ajudem a realizar cada passo. Estou dando a vocês os elementos básicos. Aí o homem novamente: qual o objetivo de fazer com que a mão toque o rosto? Aí ele responde: é arbitrária a tarefa que você escolhe para fazer, seja qual for. A maioria das pessoas diz que o braço e a mão realmente subiram e que quando tocaram no rosto, sentiram uma mudança súbita e radical e que depois desse ponto tiveram amnésia. Então, só resumindo aqui,
eu vou deixar essa última parte aqui para depois, para a gente concluir. Voltando para o Carlos, só trazendo essa informação. Na verdade, eu até peço desculpa que, relendo aqui, eu vi que tinha uns textos, uns errinhos de digitação no texto ali, eu peço desculpa, mas enfim. Só para destacar assim, essa importância dessa. Você falou do Dave Elman, né? Essa ideia de tocar, né? Quando eu toco, abaixo o queixo, todo esse processo, a mão. Quer dizer, é importante essa última fala, por isso que eu quis levar até essa última parte final do texto, que ele fala aqui, né? Que é arbitrária a tarefa que você escolhe para fazer, seja qual for, né? Ou seja, pode ser mão no rosto, pode ser outra coisa. O importante é que quando faz essa vamos dizer assim, atravessa essa linha, né, que é a mão tocando no rosto, por exemplo, né, provoca o processo, ele é como se ele fosse starteado para, bom, agora você entra realmente no transe, né? Porque aí a mudança é súbita e radical, e a partir daí a pessoa entra num transe, né? A gente vai ver depois da sequência, já na aplicação, já dentro do auto-hipnose, as outras possibilidades que tem. Carlos, contigo. Perfeito. Eu jogo a bucha para você, Carlos. Aqui, ó, começa a falar de hipnose, eu já fico em transe aqui. É bravo o negócio. Mas pegando aqui esse texto, né? De novo, vai ser um processo totalmente interno. Daqui a pouco eu vou passar um terceiro método de você utilizar. Não sei se você... Quantos métodos você colocou? 2 mesmo? Os Não, 2 da Beth Erickson? basicamente esses, eu acho que são 2, sim. Tá, Depois eu vou passar um terceiro já, método tá. bem interessante, tá? Que o Richard usa hoje em dia, né? Que é muito eficaz também. Ele é até um pouquinho mais rápido, tá? Agora pegando do conceito desse último texto da Beth Erickson, né? De novo, o jeito que você vai imaginar esse tipo de coisa, eu costumo usar nos meus clientes. Eu faço eles imaginarem eles mesmos na frente deles, e conforme eles forem, né, relaxando na frente deles, o corpo deles vai acompanhando esse relaxamento. Então, se você percebe seu ombro relaxando, o seu ombro em você vai relaxando também. E por aí vai. Tá? Então, uma vez que a gente comece a trabalhar dessa maneira com a pessoa, se eu estou fazendo isso, viu como é auto-hipnose? Tá aí descrito para você fazer sozinho. E eu posso aplicar no meu cliente. Então, é tudo a partir da imaginação dele, né? Dele ou dela. Vai ser a partir do modo e o foco de ideia que essa pessoa está dando, tá? Então, tanto a primeira forma de fazer a auto-hipnose quanto essa segunda forma, tá? Vai ser muito do direcionamento de foco, para onde que eu estou fazendo o meu foco. Então, aquele movimento, né, o passar da linha, como o Márcio falou, ele vai fazer toda a diferença no final. Agora eu vou passar o terceiro método. O terceiro método, ele é do Richard Bandler, né? Ele é descrito num livro que se chama The Secrets of Being Happy, né? Que é Os Segredos de Ser Feliz. Não tem uma tradução desse livro em português, infelizmente, mas é um livro muito bom, né? Um ótimo livro, um dos melhores livros do Richard que eu já li. E o método de auto-hipnose que ele passa ali é muito simples, tá? E você pode fazer no momento que você deitar, no momento que você sentar na cadeira, qualquer momento. Ele é muito, muito simples mesmo. Você vai fazer a autoafirmação, tá? Primeiro, todos os 3. Você faz uma autoafirmação antes do que você quer. Vou entrar agora no estado de auto-hipnose para relaxamento. Vou entrar agora no estado de auto-hipnose para alterar esse comportamento meu. Vou entrar agora para o estado de auto-hipnose para tal coisa. Você pode ser mais específico, e aí a gente vai entrar no conceito de instalação de estratégia, né? Vou entrar no estado de auto-hipnose durante esse período de, sei lá, 25 minutos. Meu inconsciente ele vai me transportar para dentro do modelado para eu sentir toda aquela experiência e trazer comigo aquela experiência. Então você pode fazer isso sim, tá? Pode fazer todo esse processo por você mesmo, dando esse comando antes. Então dê um comando. Vamos supor que o comando foi: vou entrar no estado de auto-hipnose por 25 minutos para sair totalmente relaxado. E aí você vai olhar para cima. Você vai olhar para cima o máximo que você conseguir,
tá? Como se você estivesse querendo ver aqui no centro da sua cabeça, ok? E você vai respirar bem fundo. E você deixa cair um pouco a pálpebra. E deixa essa onda de relaxamento passar pelo seu corpo. Mas mantenha o olho aberto ainda. Aí de novo, olhando para cima. Fecha um pouco mais, relaxa mais o corpo. De novo. E aí você pode deixar seu olho fechar e deixar uma onda passar por todo o seu corpo. E aí, eu quero que você imagine que você está saindo de dentro de você, flutuando para fora de você. De modo que você se vê ali do jeito que você está, deitado, sentado, do jeito que você está. E você começa a ver que o seu corpo ali está relaxando. E eu quero que no meio da imagem de você veja como se fosse uma onda se abrindo. E quando essa onda passa pela imagem, como uma onda de luz, você percebe que a imagem ela relaxa ainda mais. E você percebe no seu corpo você relaxando ainda mais. E aí você nota quais são as sensações de relaxamento. E aí você faz mais uma vez. Imagina mais uma vez uma onda de dentro para fora. E você aprofunda ainda mais. E nota como é a sensação de relaxamento no seu corpo. Aproveita. Nota bem como você percebe. E aí você vai e faz de novo. Perfeito. E para voltar, respira fundo e imagina que você está voltando para dentro de você, flutuando para dentro de você. E conta de 5 a 1 na sua mente. E conforme você chegar ao 1, você vai despertando. Em 5, 4, ficando bem tranquilo, bem desperto. 3, voltando. 2, 1. Pode abrir os olhos. Essa é a terceira indução, autoindução. Nossa, tá Não sei se você fez aí. Você viu que eu estava aqui me cuidando, né? Porque, vou falar, né? Aliás, eu sou a prova de que, assim, cada vez que eu tenho... eu gosto, claro, como toda pessoa, gosta de tomar um vinho, uma cerveja, gosta de ficar bebinho. Todo mundo gosta dessa... Até os bichos, né? Até os bichos gostam de comer a fruta da marula lá, né? De tomar o café, enfim. Mas a gente, essa ideia da finitude aí que a gente tem ancestral, né? Que nos leva sempre a... Mas a hipnose talvez seja a mais interessante, ou essa autoindução, ou a meditação. Eu percebi claramente o reiki, quem gosta... todas essas formas, a oração, por isso que eu gostei do texto ali, desse paralelo, né, dessa metáfora da oração, né, porque, na verdade, tudo isso é uma forma de você olhar para você, né, é aquela ideia do cordão de prata lá, do Lausanne Rampa, quem é velho aí sabe disso lá, aqueles livros da década de 70, 80 que tinha sobre isso, né, que você olha, espiritismo, a própria religião, quer dizer... É muito, muito legal e funciona fortemente, né? Funciona fortemente. Mas é um perigo, não é? No meio de uma conversa dessa aqui, eu saio facinho do negócio, então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para ficar no trilho, né? É muito legal. Bom, aí ele continua essa conversa aqui, eu vou buscar aqui, porque isso que o Carlos fez agora é muito legal. Porque realmente é muito mais rápido, né? Muito mais. Eu acho que esse é o grande legal da PNL. A evolução da PNL é no sentido de atingir uma efetividade na indução do auto ou da autoindução da pessoa, né? Que é muito mais rápido, não vai tendo todo a hipnose, até conversando com um hipnólogo esses tempos, um ano e pouco atrás, fala, na verdade a hipnose tem um ritual, né?
A hipnose, ela tem um ritual, uma ritualística para a pessoa entrar no estado hipnótico, né? E a PNL não, ela é muito descarada, né? Ela já dá 2, 3 coisas ali, a pessoa já está no estado hipnótico, porque na verdade parte do princípio que quem procura e sabe o que é razoavelmente o que é PNL, o que é autoconsciência, autoconhecimento, o que é minimamente bem informado, já a própria inconsciente, que é o que ele fala ali, né? Ele fala do estado, um estado inconsciente honesto, né? A pessoa já entra, né? Basta. Mas, enfim, aí continua o texto aqui. Antes de começar em qualquer um desses exercícios, em qualquer momento futuro em que se decidam fazer a hipnose ou meditação, venha ao seu inconsciente uma instrução a respeito de quanto tempo deverão se manter nesse estado e em que momento despertá-lo. O Carlos acabou de falar sobre isso. Poderão dizer a si mesmo, antes de começarem, qualquer um desses exercícios. Gostaria que você, meu inconsciente, me despertasse depois de 15 minutos, permitindo-me sentir descansado e rejuvenescido por essa experiência. O corpo é um relógio de precisão bastante incomum. Se mensurarem o tempo que leva para uma pessoa voltar de um transe, ele ocorre geralmente no intervalo do quarto de hora por ela especificado. O pior que jamais poderia ocorrer, mesmo que você esquecesse a instrução, seria você passar para um belo e profundo sono fisiológico, acordando descansado várias horas depois. Então, não tema, não vai acontecer nada. Bom, que aí... é uma coisa, né? É um mito, né? É um mito que o pessoal da hipnose aí tem muito, né? Infelizmente, eu fiz até uma brincadeira do Dr. Caligari, né? Mas é, de uma certa maneira, uma coisa que atrapalha. Né? O Dr. Caligari, quando você pega, por exemplo, Pica-Pau, né? Fazendo aquela hipnose, assim, que só olha no olho e controla o cara e tudo mais, o pessoal acha que você entra num estado que você não tem controle nenhum, né? E que você, dependendo... Aí sai o filme, por exemplo, Corra. No Corra, o cara ele não tem opção de sair daquele estado de hipnose. Simplesmente ele entra através de uma indução que a moça faz lá e ele não tem forças para voltar. E esse tipo de coisa que acontece no filme, né? Acaba, querendo ou não, independente do filme, independente da série, porque tem série que tem isso também, né? Vai fazer com que essa ideia seja introjetada na cabeça da população, da sociedade, que acaba vendo a hipnose com esses mitos, né? Com esses vieses. E aí, quando a pessoa chega no seu consultório, ela fica com medo de ser hipnotizada, né? Ela fica com medo de falar, pô, você vai me mandar para lá, depois eu não volto mais. Não, você volta. Você volta. O máximo que vai acontecer é você dormir, ou você despertar sozinho. Quando eu comecei nessa história, eu ficava frustrado, porque no começo, duas questões, né? No começo, eu ainda não tinha familiaridade com a ideia, na verdade, né? Então, eu me pegava mais ao ritual. E aí o ritual, né? Aquela história da PNL, eu acho muito legal, a história do mapa não é o território, né? Não é porque você está no ambiente que você vai seguir aquilo a instrução que você aprendeu que vai funcionar. Porque você não decorou aquilo, se você for recitar o ritual da hipnose, não necessariamente. Então, eu tinha frustração, porque às vezes eu me atrapalhava no falar. Hoje eu entendo claramente o que eu falava, né? E a outra questão é que eu ficava frustrado que a pessoa não confiava em mim. E é isso que você está falando. Na verdade, não é que ela não confiava em mim, ela não confiava nela. Então, na verdade, né, o pré-talk, né, aquela ideia da hipnose de fazer a fala inicial, de explicar para a pessoa o que é hipnose, do que é o benefício que ela vai ter, e que isso, na verdade, está na mão dela. Toda essa ideia da pessoa entender verdadeiramente o que vai acontecer ali é muito difícil, porque a pessoa está nervosa, né? A pessoa que vai se submeter, ela está nervosa, ela fala, não, ele vai fazer eu pular da janela, ou ele vai fazer eu passar um pix e ficar duro. Né? Então, quer dizer, mas na verdade é isso, né? O grande, e é isso que eu acho legal de novo na PNL, né? A PNL fica muito clara, porque ela não tem essa aura
que a hipnose é cercada já de alguns séculos, né? De que vai entrar ali e a pessoa não sei, a PNL não, a PNL é muito, ó, cara, você senta aqui e vamos ver, e aí você já vai entrar aqui e para ver isso aqui, como é que é a tua, já faço a pista ocular, vejo o que é, o que não é, já dou a... Então, assim, me parece, e isso tem muito a ver com a pessoa dos criadores. Aí tem também muito a ver com a própria atitude do Bandler, né? Essa coisa mais brincalhona, despojada, né? As lendas que a gente ouve, a lenda que eu acho que são histórias de verdade dele mesmo, né? Tirando essa coisa que a hipnose acabou trazendo, né? E que criou todo um problema mesmo para a própria prática, cujo objetivo é extremamente maravilhoso, mas que acaba virou um muro, né? Quase uma magia, quase uma história, e com tudo que, infelizmente, né, a Inquisição, toda a história mundial trouxe para o que é a magia, o que é a feitiçaria, o que é, né? A gente sabe tudo isso que a gente... Então, quer dizer, a gente recém saindo, pouco menos de algumas décadas de um pensamento aí secular, né? De que tem hipnose, medicina chinesa, medicina oriental, é tudo coisa de magia, né? Tudo coisa de gente que vai trazer o mal para você, né? Coisa, enfim. É uma coisa muito ultrapassada nos dias de hoje. Então, olha só continuando aqui, Carlos, o texto aqui do Bandler, já depois de apresentar essas técnicas, né, aí ele está sugerindo para quem é PNLista ou quem está aprimorando, né, na PNL, né, as seguintes orientações aqui. Então, experimentem ambos os métodos até descobrirem qual dos dois é mais eficiente para vocês. Ao longo das primeiras 6 vezes, aproximadamente, não tentem nenhuma espécie de trabalho diferente, além de apenas relaxar, descansar e rejuvenescer com a experiência. Esperem até ter confiança completa em sua habilidade para entrar e sair. Em outras palavras, esperem até saberem como que podem se pôr em transe profundo e que seu inconsciente o despertará após o lapso apropriado do tempo. Conforme praticarem esse método, irão desenvolver confiança quanto a serem capazes de entrar e sair da indução, né, claro. Irão também reparar que o procedimento está começando a ficar limpo de exageros. Ao invés de deliberadamente perfazerem a sequência toda, quando se sentarem para trazê-la, começarão a entrar imediatamente em transe. Nesse momento, a auto-hipnose... É o que acontece com a gente. Então, nesse momento, a auto-hipnose poder tornar-se disponível a vocês como um instrumento realmente bom no sentido da sua própria autoevolução, né? Então, essa palavra-chave aqui, autoevolução, né? A fim de usarem auto-hipnose com vistas ao seu próprio desenvolvimento, deem ao seu inconsciente um conjunto completo de instruções antes de entrar em transe. Primeiro, decidam qual a dimensão de sua experiência que gostariam de alterar. Peçam ao seu inconsciente que reveja com sons, imagens e sentimentos aquelas ocasiões em que você fez uma coisa especialmente criativa e eficiente. Peça que, ao terminar de fazer essa revisão em todos os sistemas, seu inconsciente extrai de tal revisão aqueles elementos de seu desempenho que são distintivos e faça com que ocorram natural e espontaneamente com uma frequência maior em seu comportamento cotidiano no contexto apropriado, né? Bom, aí eu vou aplicar vou voltar para cá, que aí a gente aplica esse. Eu estava rindo aqui sozinho, lendo, sem querer ser desrespeitoso, né? Mas você pode trocar a palavra inconsciente por santo, por Deus, por força superior, né? Não é? Sim, fica uma coisa meio pode. Sem querer ser desrespeitoso, né? Porque, na verdade, é a mesma coisa que eu falei do budismo, né? Do budismo Nichiren. Né? Se você para ver, né? O que é dito? De novo, não estou falando mal do budismo, tenho muito respeito, estou estudando realmente, estou realmente estudando. Mas o que é dito? Você vai fazer com foco na sua mudança. Escolha qual é a sua mudança. Você escolheu antes. É um processo, é um comando que você deu para o seu sistema inconsciente, né? Então, querendo ou não, né? Não sendo desrespeitoso também, mas é mais ou menos o que vai acontecer no seu nível fisiológico aí.
Eu tô só fazendo a conexão interessante, porque o grande peso que nos prende sempre é o raio da zona de conforto, né? É, uma vez você consegue sair desse peso de toneladas da zona de conforto, ou de manhã para você caminhar, ou um primeiro impulso na hora de sentar na mesa, de sentar à mesa para comer, ou de sentar abrir um livro para começar a ler, ou de começar a guardar um dinheiro para um projeto de uma viagem, de um curso. Quando você começa esse projeto, todas as vezes exige que você tenha algum tipo de ação, mais do que o tipo de inação, né? E essa muralha que te faz, que te segura para a ação, né? Eu estou chamando de zona de conforto. Tem gente que vai dizer aí que é o ego, aí tanto faz, mas enfim, uma vez que você bota em movimento isso, aí está tudo preparado para o seu inconsciente, seu consciente está preparado para fazer o que tem que ser feito, né? É só você, vamos usar uma metáfora aqui, ou você ligar o interruptor ali, ou você tirar o bumbum da cadeira, ou você sair da cama, né? Ou você, não sei, fazer esse primeiro movimento, né? Esse primeiro movimento exige exige um esforço. Isso aí não existe, não tem magia, né? Não existe, por mais auto-hipnose que nada vai fazer. Você pode botar piercing na cabeça, pode botar, como é que chama lá, aquele lá aquela coisa lá, o silício lá dos cristãos lá na coxa para te machucar, mas se você não fizer o primeiro passo, depois o inconsciente, o corpo inconsciente, é uma festa de comemorando o objetivo que você planejou, né? É impressionante isso, né? Sim, Impressionante. Sim. Eu queria evoluir um pouco mais agora para alguma coisa mais de aplicação e depois a gente já ir mais para o final da conversa. A gente já está com 1h12 aqui, tá? Bom, tá. Então ele está sugerindo aqui, por exemplo, uma seguinte aplicação. Suponhamos que você está quase fazendo uma apresentação de vendas para um grupo de diretores de uma companhia que você deseja fazer a melhor apresentação que lhe for possível. Antes de cair no transe, no momento que decidir quanto tempo desejar ficar nele, poderá dizer-se: quando entrar em transe profundo, desta vez, gostaria que a minha mente inconsciente revivesse com imagens, sons e sentimentos as 5 vezes nas quais fui mais dinâmico, eficiente e criativo numa apresentação de vendas. Então, olha só que, porra, é muito 10, né? Quer dizer, então eu vou entrar numa reunião de vendas hipnotizado, tipo zumbi lá, né? Não é isso, não, pô. É bem diferente, para utilizar no contexto apropriado, exatamente isso. É muito legal, né? Porque quando a gente fala, de novo, né? Quando a gente fala em transe, né? A gente esquece da ideia de que isso significa um hiperfoco, né? Essa é a palavra, né? Você está em hiperfoco, você está no controle, a tua audição, quando você entra em estado hipnótico, gente, a tua audição melhora absurdamente, você ouve coisas que antes você nem prestava atenção. Se for o caso da questão visual, você vai ver coisas que você nem prestava atenção antes. A questão da sinestesia, você vai sentir muito mais forte a temperatura do lugar, o roçar do tecido na sua pele, você vai sentir, ele não fala aqui, mas a gente pode evoluir e falar, a gente sentir os cheiros que estão no local, você vai sentir enfim, o paladar da própria água, que se você estiver tomando o café, tudo ganha muito mais, porque você está focado. Quando você está focado, o seu corpo como um todo, é isso que eu estava brincando ali atrás, né? Você partiu, você deu a partida, ligou o interruptor do corpo, né? A sua mente com o seu corpo, tudo vai para um lugar só. Então, quer dizer, imagina todo esse ser aqui que você às vezes tem dificuldade para fazer com que ele dialogue com ele mesmo, funcionando com o mesmo objetivo. É muito poder, é muita força. Não é à toa que um dos livros mais importantes da PNL, da hipnose, enfim, do que você quiser chamar, que é do Tony Robbins, chama Poder Sem Limites, né? Quando você coloca tudo isso em marcha, né? Então, imagina que
Você ainda resgata aqui as últimas vezes que você foi fodão no negócio, né? Então, desculpa a palavra aqui, mas eu não consigo evitar Mas tá a certo. expressão, né? Que mais aqui que nós temos? Então, aí a gente começa a entrar em outras coisas, né? E se você fizer alguma coisa, a pergunta do Bob lá, do aluno, se você fizer alguma coisa que você nunca fez, aí o Carlos já vai começar a pensar em outras questões aqui, que eu até comentei, né, essa ideia aqui, já conversado com o Carlos, que aí já vamos fazer uma associação com modelagem, mas não vamos entrar em modelagem, só para fazer uma associação aqui. Aí a resposta, se você não sabe se alguma vez já teve êxito com um determinado comportamento, então você pensa em alguma outra pessoa que realiza muito bem esse comportamento que você está interessado em fazer, né? Então você escolha para si mesmo um modelo elegante de verdade, né? Alguém a quem realmente respeitem e admirem. Isso é muito complicado, porque a gente tem a tendência sempre de olhar as pessoas não com um olhar de criança, né? Isso é uma questão difícil. Eu estou chamando de olhar de criança, porque olhar de criança, quando vê um amiguinho ali, uma coisa, ele não tem aquela ideia da inveja, do ciúme, da crítica, do julgamento. Ele olha de um olhar de curiosidade, de poder inclusive, exercer a brincadeira junto, né? Bom, enfim. Escolha alguém, então, com que você respeite e admira de verdade, que pratique esse comportamento de modo especialmente elegante e eficiente. Depois, usem a mesma variação use uma variação das mesmas instruções que essa pessoa usa, né? Peçam à mente inconsciente que faça uma revisão de todas as imagens internas armazenadas, sons e sentimentos relativos a tal pessoa na realização daquele comportamento particular. Façam isso em 3 fases. De novo, a técnica lá, né? Na primeira revisão, você simplesmente vem, ouve o que está se passando, preste atenção e ouçam aquela pessoa fazendo aquilo que querem aprender e fazer. Na segunda fase, peçam à mente inconsciente que substitua a imagem, né, da pessoa pela sua própria imagem, a voz daquela pessoa pela sua própria voz. Né? Ou seja, você está fazendo tá se apropriando daquilo em você, né? Para você. Assim, na segunda vez, você roda o filme e se verá executando as coisas que acabou de observar e ouvir na outra pessoa. E na terceira fase, você entra no filme e o vive a partir de dentro, sentindo-se a si mesmo na execução do comportamento, além de ver e ouvir segundo a nossa perspectiva. Essa ideia de filme é muito importante na PNL, né, Carlos? Sim, sim. O filme ele vai te dar toda a experiência. Aqui nós temos 2 coisas, tá? Uma das coisas a gente vai falar mais na instalação de estratégias, que seria na última aula, mas de uma certa maneira, o que é isso? É um gerador de novos comportamentos. Isso você vai ver em literatura de PNL, muito, muito falado sobre, né? Inclusive Tony Robbins fala a respeito. O gerador de novos comportamentos ele vai fazer com que você se associe àquele modelo, tá? Agora, a instalação de estratégia, né? Que a gente vai falar melhor na última aula, não quero dar spoiler aqui, mas você, além de ter aquele modelo na sua frente para você fazer o gerador de novos comportamentos, você tem a estratégia extraída. Então aqui entra totalmente no conceito de modelagem. Total. Né? Tá ótimo. Então é dar o comando correto para sua mente, para quando você entrar no seu estado profundo de auto-hipnose, sua mente já ir para lá para fazer. Tá? Muito legal. Muito legal. Não vamos aprofundar muito. Deixa eu ver se tem alguma coisa. É isso aí. A gente termina com essa ideia aqui, que na verdade acaba sendo um convite, né, para a última aula, sem que a gente possa deixar de convidar vocês para assistir amanhã a aula, meu Deus do céu. Linha do tempo, né? Então a gente vai falar amanhã de futuro, de passado, é quase uma aula de cigano, né? Leia o seu passado, leia o seu futuro. É uma brincadeira. Isso mesmo. Eu queria só abrir um parênteses claro. aqui, tá? Falando a respeito, né? A gente falou do Dave Elman, e tem um representante que também já é falecido, o Jerry Klein, né? Ou Gerard Klein, que ele também professor de hipnose, mas ele tinha um conceito, um modelo de mente diferente do só inconsciente e consciente. Ele tinha assim, você tem o consciente, que é essa parte mais externa, tá? Onde você está consciente das coisas, a sua atenção, para onde que você está falando e etc e tal.
Você tem a parte no centro inconsciente, que vai ser a parte onde eu respiro, onde eu não presto atenção, tá? Meu estômago tá fazendo a digestão, eu não tô prestando atenção. Se eu tô dormindo, né? Se eu tô no processo de sono ali, eu não tô prestando atenção no sono, e ele tá fazendo toda a limpeza de forma ativa em mim, de forma inconsciente. Então, nós temos a parte de fora e um miolo. Entre esses dois, ele vai dizer que nós temos o subconsciente, que é essa parte, né, dessas informações que estão armazenadas ali, que são crenças, valores e ideias que estão ali a respeito de você mesmo, a respeito do mundo, etc e tal. E a hipnose ela vai agir no subconsciente. Eu só achei que era interessante trazer esse parênteses do Gerald Klein, porque de uma certa maneira é um modelo de mente muito eficaz de se pensar, tá? Caso você queira se aprofundar nisso depois. É isso. E tá aí para você conhecer o cara, o Gerald Klein. É isso aí. É isso aí, tá aí ele. Tá, gente, na medida que é possível, eu já tô meio, eu não sei o que está acontecendo aqui, minhas máquinas, de modo geral, estão meio devagar aqui. Mas, enfim, com essa imagem do Gerald Klein, a gente vai encerrando. A gente tenta aqui manter mais ou menos esse teto de 1 hora e pouquinho, né? Amanhã, então, a gente fala de linha do tempo. A gente já viu um monte de coisa, talvez a gente faz também um remember de hoje, amanhã, tá certo? E é isso. Você que vai ver esse microcurso em algum momento da sua vida, porque alguém te indicou, porque você parou para refletir e viu que aqui tem muito conhecimento, aproveita e divulga, fala bem da gente, ou fala mal, mas fala para as pessoas virem conferir. Não esquece, quando você fala mal de alguma coisa, você fala, mas vai lá ver. É isso aí. É isso aí. Bom, enfim. Bom. Meu irmão, vamos fechar? Você quer fazer um comentário final? Tem tanta coisa, mas eu vou me segurar aqui para fazer esses comentários. A gente fica com essa ideia aqui. Amanhã, então, a gente volta com linha do tempo e sexta-feira tem as instalações de estratégia. Então, é uma pena que eu já estou lamentando aqui o final do nosso projeto aqui, mas eu acho que acho que foram 7 microcursos, né? Ou se a gente completar 7, por foram vários, 7 ou 8, não me lembro agora. Enfim, um trabalho muito legal. Quero comemorar com você aqui, já agradecer também aí a própria confiança, né, Carlos? Obrigado demais aí. E a gente vai divulgando, e, enfim. É isso, né? Vamos. Então vamos dar tchau. Agradecendo aí. É isso. Agradeço de novo aí pela oportunidade aí, Márcio. Obrigado mesmo. Obrigado você que assistiu. Obrigado você que acompanhou todo o curso, né? Nós estamos chegando aí na reta final desse microcurso. Foi muito satisfatório, foi muito bom, né? Teve a gente marca, desmarca, mas a gente sempre com aquela vontade de fazer mesmo, né? De entregar da melhor maneira possível aqui, nesse tempo aí que é limitado que a gente tem, para você ter uma informação de qualidade para você poder usar e para você poder divulgar também, para você poder usar da melhor maneira possível na sua vida e na vida de outrem também, né? Porque a partir do momento que você mostra esse conhecimento, a pessoa está abrindo a percepção dela, né? E com as portas da percepção abertas, né? O mundo é visto como ele realmente é, infinito, né? Já dizia Aldous Huxley. Muito ótimo, muito, sim, com certeza. Então tá bom. É isso. Boa noite, bom descanso, valeu, agradecemos a todos e todas, e fiquem bem. E amanhã tem mais, amanhã a gente volta. Vamos dar tchau, tchau, tchau. Valeu, Carlos, valeu, pessoal, Tchau, tchau. Valeu.